Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma resenha imobiliária do Blog dos Imóveis, hein? Vamos aguardar nossos convidados, o pessoal vai chegando. Essa resenha do Blog dos Imóveis é toda terça-feira. Toda terça-feira nossa resenha. A resenha tem como objetivo discutir detalhes do mercado imobiliário com profissionais do mercado, com pessoas que estão aí preparadas para informar, para orientar, para compartilhar suas informações. Então é isso, a resenha dos imóveis. A resenha, olha aqui, chegando o nosso primeiro convidado, Gonzaga Júnior. Meu amigo Gonzaga está chegando aqui para a gente. Boa noite, Gonzaga, está chegando aí, parceiro. Acho que tua câmera está ao contrário, hein, Gonzaga? Dá uma olhada aí. Aí, Boa agora noite, tá bom Pedro. demais. Tudo em paz? Na Tudo boa? ótimo. Muito calor por aí? A paz está quente, viu? Muito quente mesmo. É a chuva se Então, aproximando. vamos colocar na nossa sala o Luan. Luan, grande parceiro, tá chegando aí, engenheiro top, cara que conhece tudo da construção civil. Tá chegando aí o nosso parceiro Luan. E o Luan é o seguinte, o Luan é o cara que trabalha exatamente com... Por que que ele não entrou? Vamos ver. Daqui a pouco ele está entrando aí. Já mandamos um convite para ele. Vamos aqui renovar. Bora lá, Luan, meu parceiro. Então, Gonzaga, é o seguinte, rapaz, eu estou aqui num processo de ventilação, que o negócio está feio, viu? O negócio aqui está pesado. Mas hoje já caiu uma chuvinha lá no Verde Vida hoje já. Já que é uma chuvinha, coisa boa, hein? Aham. Boa demais. Já deu os pingos já hoje. Pois é, essas primeiras chuvas vão ser chuvas de... Tem que tomar cuidado, hein? Chuva de granizo. O Luan deve estar com um problema na conexão dele. Deixa eu renovar aqui o convite para ele. Já está convidado, vamos aguardar um pouquinho. Então, nossa conversa hoje vai ser bem interessante. Aguardar a galera. O pessoal que está chegando, pega esse aviãozinho aí, joga lá para o topo, lá para cima. Vamos compartilhar com o nosso pessoal. Vamos aqui, o que está acontecendo com o meu amigo Luan. Rafael, de Brasília, chegando aí. Luan, se você tiver com uma boa conexão, estou convidando novamente aí, vamos ver se você consegue. Isso depende sempre de conexão. Espera aí. Aqui. Novamente aqui o Luan. Enquanto a Thaís chega, a gente vai conversando. Então a questão toda é essa. É a gente Boa entender o noite. seguinte. Opa, Luan, você que está aí, meu camarada. Opa, já chegou. Como é que está a conexão aí na sua casa? No momento tá boa, estou te ouvindo bem. Não sei se você está me ouvindo bem. Tá ótimo, tá ótimo. Seu áudio está muito bom, o pessoal está chegando aí. Vamos compartilhar com os colegas, porque o assunto hoje aqui é bem interessante. É um assunto que interessa a todos nós e também aos nossos clientes. Orientar essa galera aí, porque o negócio aqui é imóvel, sua casa, seu AP, seu lote ou aluguel. Gonzaga deu uma saída aí, vamos ver se está chegando nosso amigo aí, Guga de Macedo, direto de Natal. Júlio entrando aí na área, vamos chegando. Então o assunto hoje ele é isso, é o assunto que tem a ver com a nossa vida, não só a nossa vida profissional, mas principalmente a vida daquelas pessoas que a gente atende, que a gente tem até a obrigação de orientar. Boa noite, Guga, seja bem-vindo. Nós temos a obrigação de orientar essa galera que está aí precisando do nosso suporte. Então, o nosso amigo Gonzaga deve ter dado uma situação qualquer aí. Eu não sei o que é,
eu não sei, está chegando o 5G em tudo quanto é cidade por aí, nas capitais, e daqui a pouco eu estou numa capital, exatamente para ter uma conexão legal aqui. Ô Luan, me diga uma coisa, meu irmão. Você está na cidade há quanto tempo aí? Chegou agora, recentemente? Como é que você está? Aqui em Luiz Eduardo, dia 20 do mês passado, fez um ano que eu estou aqui. Dia 20, né? Dia 20 do mês passado. Vila de Irecê, né? Isso, eu sou da região de Irecê. Hoje é dia 20 de setembro? Hoje é 20 de setembro? Oi? Hoje é 20 de setembro ou 21? Hoje é 20. Pessoal que ainda não me conhece, meu nome é Rivaldo Gomes, sou titular do Blog dos Imóveis, e nós estamos toda terça-feira fazendo a resenha imobiliária, convite aberto para todos os parceiros que por alguma razão queiram estar aqui com a gente. Nós estamos aí para... Deixa eu ver quem é que está chegando aqui. O Júnior aqui está voltando, deve ter tido uma questão qualquer aí, o Gonzaga. Então, nós estamos aqui exatamente para colaborar com o mercado, com nossos parceiros. O objetivo aqui é compartilhar informação. Aí, Gonzaga, deu um problema aí, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte. Pronto. O nosso mercado, ele precisa, ele é ávido por informação. Informação assim, é o combustível, é aquilo que o nosso cliente precisa para tomar decisão, para, se em algum momento, quando ele começa a buscar um imóvel, quando ele começa a considerar que é o momento da compra, ele precisa da assistência da gente como corretor, como corretores, como engenheiro, precisa de orientação. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muita oferta no mercado, há uma descarga de informação pesada de pessoas, de alguma maneira, orientando esses nossos clientes aí, ou essas pessoas que buscam, às vezes, até seu primeiro imóvel, a aplicar em outros mercados. Isso acontece o tempo todo. Estou vendo aí situações de colegas assim aflitos. Tem gente que entra no mercado desse aí e aplica dinheiro, não sabe o que está acontecendo e depois o problema é grande. Mas, enquanto isso, antes de abordar esse tema, eu peço a você que está chegando, espalhe esse aviãozinho para a gente poder compartilhar. Depois a nossa resenha vai para o YouTube, dá para a galera toda, de alguma maneira, buscar essa informação. Então é o seguinte, o Gonzaga Júnior é um corretor que eu conheço já há mais de 5 anos, é um cara especializado em loteamento e Casa Verde e Amarela. Ele domina esses dois mercados. E ele, mais do que ninguém, sabe qual é a necessidade dessas pessoas, por que essas pessoas, de alguma maneira, estão aí em busca de lote, do verde e amarelo e de tudo mais. E o Luan é um engenheiro, também é um especialista em financiamento de terreno e construção. Terreno e construção, eu não sei se outro banco está fazendo além da Caixa, quem puder me diga aí, o Luan vai dizer, mas eu peço ao Gonzaga que se apresente aí ao pessoal, conta aí um resumo do teu trabalho, o que você está fazendo, como é que você trabalha, Gonzaga, para o pessoal te conhecer. Vamos lá. Bom, boa noite, Rivaldo, boa noite, Luan, boa noite, pessoal que está assistindo aí. Meu nome é Gonzaga, né? E trabalho com venda de lotes e casa verde e amarela, né? Que hoje o mercado está crescendo muito, né, nessa área do aluguel, igual a gente vai entrar na pauta de hoje. Muitas pessoas hoje estão investindo em aluguel porque a rentabilidade é bem grande, né? Perfeito. Ô, Luan, como é que você está aí com esse seu trabalho de financiamento de terreno e construção? O que você pode falar aí para a gente dessa tua ação nesse mercado, para a gente daqui a pouco dialogar um pouco sobre a questão de aluguel ou imóvel? Vamos lá. Boa noite, Rivaldo, boa noite, Gonzaga, e a todos que nos acompanham aí. No momento, eu estou com uns 4 processos de financiamento. Um na região de Irecê, que é no SBPE, um para entrar na Caixa essa semana,
e mais 2 em fase de conclusão de projeto para poder levar à prefeitura. E tem mais alguns leads aí na parada querendo saber como é que funciona o sistema. E alguns que já estão até iniciando questões de contratos. Tá, o que acontece é o seguinte, nós estamos aqui com duas pontas, dois tipos de trabalho, independente do trabalho normal da galera que está aí, porque o que acontece? Quando você está financiando terreno de construção, você está lidando com alguém, a maioria dos casos é alguém que está acessando o seu primeiro imóvel ou é um investidor? Como é que é a tua leitura desse mercado? É comigo, Eduardo? Assim, logo quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um plano de, quando eu tivesse 2 anos aqui no Luiz Eduardo, começar a expandir no mercado de obras financiadas. Só que com 3 meses aqui dentro eu já comecei a ver oportunidades. E assim, no início apareceram muitos que realmente era a primeira casa, e a maioria dos que estão conversando comigo é a primeira casa. Tem 2, na verdade 2 que apareceram aí, que está sendo um investimento que quer construir para vender, e tem mais outros também querendo construir para vender. Então, assim, é uma grande oportunidade a pessoa construir hoje e vender amanhã, com 30%, 40% a mais de valorização. Então, há muitos aqui querendo construir para vender. Inclusive, um chegou para mim semana passada: Luan, eu tenho já o lote, eu quero construir uma casa que seja boa para vender. E aí, vamos bolar um bom plano aí para a gente construir essa casa e vender. Eu falei, vamos. E a gente está organizando para marcar uma reunião para a gente ver o que a gente vai fazer. Você considera que isso é um mercado que tá verde ainda, está aberto? Ele gera mais possibilidade, além do que já está aí? Porque eu vejo que, no caso do financiamento de terreno de construção, a questão é que tem que ser um trabalho muito especializado por conta da burocracia, junto à prefeitura, junto à Caixa Econômica e, naturalmente, esse sincronismo entre o interesse do teu cliente, que quer construir, e, por exemplo, quando vai comprar o terreno, esse encaixe entre o momento da compra, o pagamento desse terreno e, naturalmente, que todo seja atendido. Essa é a maior dificuldade, na tua opinião? Como é? Tem alguma outra situação aí? A maior dificuldade é quando vai comprar o lote e construir, realmente. Porque tem que bolar um bom plano para que as coisas ocorram dentro do prazo. Porque você tem que fazer um contrato com a imobiliária falando que o dinheiro vai entrar à vista, assim que o processo for aprovado. Porém, durante esse período pode ocorrer alguns imprevistos, como projetos sendo demorados, o alvará da prefeitura demorado a sair, porque antes a Caixa aceitava os projetos sem um alvará. Agora é necessário ter o alvará de construção, ou seja, tem que depender da prefeitura. Então, quando é construção em terreno próprio, já a burocracia ela é amenizada, porque já não tem essa situação de lidar com a loteadora ou com o dono do lote para amarrar essa situação, que daqui 3 meses ou 4 meses vamos iniciar a obra e você recebe esse dinheiro de forma integral. Então, o mais fácil é o cliente já ter o lote, ou seja, financiamento da construção. Isso. Financiar lote e construção realmente fica mais complexo, né? Por conta desse sincronismo, né? Do interesse do dono do lote. O Gonzaga, que trabalha muito com lote, deve ter uma ideia muito boa disso. Gonzaga, imagine você que está dentro de uma empresa que é uma loteadora, e um cliente seu encontra com um Luan ou alguém do ramo e fala assim: eu quero quitar esse lote, porque o lote tem que ser quitado. O lote não pode ficar preso ao loteador, está correto, Luan? Isso, o lote ele vai ser quitado assim que o dinheiro da Caixa for disponibilizado. Que o cliente vai fazer um contrato com a Caixa, registrar o contrato, depois do contrato registrado, esse dinheiro é pago de forma integral, para passar para o nome do cliente. Entendi. Olha só, essa questão aí. Ô Gonzaga, você hoje, quando vende lote, você, nos contratos de vocês, o cliente pode quitar, quando ele quita tem um desconto, não tem? Só para eu entender como é que está funcionando o mercado de loteamento popular. Então, hoje, se você comprar na Aracruz mesmo, ela está, tipo, vendendo lote à vista,
né, no valor à vista parcelado, né? Então, se o cara quiser fazer essa modalidade de construção, ela tem a opção de ter o desconto no lote. Ela pode ver no caso, o financiamento dela na Caixa e na loteadora e então ter o desconto para poder quitar o lote, né? Então Então é é o bem seguinte, facilitado essa coisa. tá, apenas para orientação para quem vai assistir a nossa resenha, ou está assistindo agora, eu creio, estou partindo desse princípio, que é mais fácil, Luan, alguém que tá pagando um lote parcelado a uma loteadora, uma imobiliária que é dona daquele lote, do que alguém que tem um lote quitado, está correto? No caso, quando alguém tem um lote quitado, seria mais fácil por quê? Porque ele consegue financiar até 100% da construção, teria essa questão. Ele não precisaria desembolsar dinheiro quando a pessoa tem um lote quitado. Já quando ele não tem, ele precisa levantar recursos próprios. Aí Entendi. ficaria mais fácil quando tem um lote, né? Entendi. Luan, me diz uma coisa, e eu vou depois perguntar ao Gonzaga. Nós estamos vendo, por exemplo, você que lida com a obra, o INCC acumulado, estou vendo aqui, deu 11,17, e o INCC, naturalmente, ele reflete um percentual maior dessa inflação aí no que se refere ao mercado imobiliário, na construção civil. Isso aí, de alguma forma, o fato de estar descendo, está melhorando, o mercado está a mesma coisa, as pessoas ainda estão preocupadas com a inflação, o que você está sentindo nisso aí? Apenas porque, por exemplo, eu tenho um amigo meu querendo fazer uma casa nessa modalidade, né? Mas ainda está contaminado com essa questão da inflação. Eu falei para ele, está descendo, a inflação vai cair, deve chegar a menos de 6% esse ano, e a tendência é cair. O Brasil, de uma certa forma, a economia deu uma estabilizada, uma recuperada boa. Você tem tido alguma questão em relação a isso aí? Porque eu creio que você vai ter que trabalhar com esse custo o tempo todo, né? Eu vou começar de 2020. Logo quando iniciou a pandemia, todo mundo falou, as obras vão parar. As coisas vão reduzir, construções, essas coisas. E a gente ficou naquele período com medo. 2021, a mesma coisa. E há alguns dados interessantes da Caixa, que a Caixa, no sistema de financiamento de construção, ela vem aumentando, ela bateu recorde em 2020. 2021 ela bateu o recorde do ano anterior e esse ano já bateu o recorde, no meio do ano já bateu o recorde do ano passado. E de previsão de crescimento mais de 15% ainda de construção. Ou seja, dentro do mercado as obras podem ter um valor mais alto, a questão da construção. Porém, o mercado ele não tem parado. E no momento, eu estou vendo que os materiais eles estão dando estagnadas, eles não estão crescendo como, vamos dizer, há 6 meses, 7 meses atrás, que o preço do cimento era 30 hoje, mês que vem já estava em 38, 40. Então, eu vi que os preços dos materiais deram uma estagnada, alguns até reduziram, outros subiram, mas pouca coisa. Dentro do que eu estou vendo, da minha bolha, digamos assim, do que eu estou analisando e das pessoas que eu sigo, que são pessoas do ramo da construção, não parou. Eles não pararam e isso não tem refletido de forma negativa. Você está lidando com pessoas de que nível de renda? 10, 15 mil mês? Como é que é? A maioria das pessoas que aparecem para mim é de 8 mil para cima. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, pessoal que tem uma noção muito boa do que está ocorrendo. Ô Gonzaga, como é que está a correção do que você vende? GPM, mais alguma coisa ao ano? Como é? Só para eu entender aqui como é que se comporta o teu cliente. Eu tenho 2 tipos de clientes. Tem uns clientes no Jardim Paraíso, que lá a correção é o INCC. Certo. E tem outra correção do lote mais popular, que ele está em GPM mais 7%, né? Então tem essas duas correções. Oi? Está corrigindo o lote pelo INCC, é isso? No Jardim Paraíso é INCC, Jardim Paraíso. Olha só, que surpresa.
E o lote mais popular está sendo corrigido pelo IGPM mais 7%, né? Entendi. Não, eu nunca tinha visto assim, essa correção pelo INCC, não, mas é interessante saber disso, né? De qualquer forma, tem um detalhe aí, né? O INCC está bem acima do IGPM. Mas vamos lá. Eu quero entrar no outro tema aqui agora, que é o seguinte. Há um tipo de análise feita no mercado de algumas pessoas que preferem ou são orientadas a pagar aluguel ao invés de comprar sua casa própria, ok? Isso eu vejo de duas maneiras, tá? O mercado de locação é um mercado que ele tem uma demanda enorme, mas para ter essa demanda, alguém tem que comprar esse imóvel, obviamente. No caso do Luan, que o cliente dele está construindo para local imóvel, perfeito? Muito bem. Então eu vejo aqui o seguinte, há uma diferença muito grande entre aquela pessoa que já tem a sua casa, que tem recursos, que está investindo nesse mercado para locação ou como patrimônio que está ali, uma coisa firme, e aquele que está acessando e que precisa acessar o seu primeiro imóvel. A conta é muito simples, veja bem. Eu estava observando, eu quero que vocês façam análise disso aí também, para a gente conversar e expor para o nosso pessoal. Uma pessoa que ganha, pessoal de baixa renda, está aí com 2.500, 3.000 por mês, tá bom? Está pagando um aluguel de, digamos, R$ 800. E o financiamento da casa dele dá mais ou menos a mesma parcela. Por qual razão essa pessoa vai continuar pagando aluguel ao invés de pagar a casa dele? Se ele, naturalmente, tiver condições de financiar essa casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto muita gente, e inclusive alguns youtubers de mercado, dizendo o seguinte: quando você compra uma casa financiada, um apartamento no banco, você paga 3 imóveis, você paga 3 vezes esse valor. Então é o seguinte, quando a informação ela esconde alguma coisa, fica uma informação tendenciosa. Eu explico por quê. Veja o que vocês acham aí. Nossa galera que está aí assistindo também pode comentar à vontade. Quando alguém fala assim, você vai pagar 3 imóveis, está comprando um e pagando 3, obviamente, quando você compra alguma coisa e vai financiar em 420 parcelas, você tem que pagar o juro, é óbvio. Isso é um fato. Porém, independente do juro, essas pessoas omitem, por exemplo, a valorização do imóvel. Então, uma coisa é o juro. Quem empresta tem que ter o seu dinheiro remunerado, no caso o banco. Outra coisa é o imóvel que ele compra e que está sendo valorizado. Tá certo? Nós temos casos onde os imóveis dobraram de preço em 4 anos. Em 4 anos, o imóvel de 100 mil passou para 200, e 200 passou para 400, 450. Os imóveis têm uma valorização impressionante quando eles são bem localizados. Então, esse argumento não bate, tá certo? O outro aspecto também importante é a questão da pessoa pagar. Imagine você, no período que vai pagar o seu imóvel, você está pagando aluguel. Então, vamos pegar o total de meses, 420 meses. E aí, a pessoa paga durante 420 meses o aluguel. Está pagando o quê? Está pagando a casa para o outro? Que história mais que pirante. É um negócio de lesão cerebral. Um outro aspecto importante é o seguinte, que o pessoal esconde muito. Veja bem, como pessoal, que você vai fazer uma conta dessa sem considerar que você está no seu imóvel, na sua casa, que ninguém vai lhe tirar dali, é seu, você está pagando aquilo ali, está valorizando, você vai fazer uma reforma, você pode fazer tudo, você vê que não bate. Eu estou me referindo, pelo menos, ao primeiro imóvel da vida de uma pessoa. A partir daí, está com folga, está ok, está tudo bem. Agora, esse pessoal, quando ele começa a investir, e eu já vi casos de alguém vendendo imóvel para investir na bolsa, e aí perdeu tudo. Tem gente que, infelizmente, chega a dar um tiro na cabeça por causa desse negócio de bolsa, essas coisas aí, porque não está preparado.
né? Então, a informação é fundamental, a gente, como corretor, tem essa obrigação. Ô, Luan, olha só, faz a conta, você que é engenheiro aí, faz uma planilha dessa e mostra para o cliente a diferença que dá entre ele pagar essas parcelas do financiamento, no caso aí é Caixa Econômica, o juro que ele está pagando e o que ele tem de retorno de locação desse imóvel. Ele tem um patrimônio, ele está pagando ali aquela parcela daquele recurso que ele pegou emprestado e tem a valorização desse negócio. Gente, pelo amor de Deus, analise isso aí, me diga aí, Luan, qual é a tua visão em relação ao fato da pessoa deixar de comprar um imóvel próprio e pagar aluguel? Assim, Rivaldo, eu vejo três motivos para a pessoa não construir, mas não que eu concordo. O primeiro é a falta de conhecimento mesmo, que nós, como profissionais da área, precisamos informar como aquela pessoa pode construir ou obter o patrimônio próprio. O segundo motivo é por conta da própria entrada, que muitas vezes fica inviável. E o terceiro motivo é por conta desses YouTubers que eles assistem e acham que isso pode se aplicar à vida deles. Inclusive, aqui no momento, eu fiz um rascunho. Dentro do Casa Verde Amarela, eu fiz hoje um simulado, um casal que ganha 2.200 por mês, no financiamento de uma casa de 150 mil reais, no prazo de 420 meses, ele pegou o financiamento de 80%, que é os 120 mil, recebendo subsídio de 17 mil reais, precisando de uma entrada de 13 mil reais, onde o valor mensal ficou de 580 reais a 620 por mês. Então, assim, a pessoa que dizer que prefere pagar um aluguel, que hoje aqui em Luiz Eduardo dificilmente encontra menos de 600 reais uma casa, ou 700 reais, e pagar num patrimônio próprio. E outra, essa pessoa ela tem que ter visão que um dia ela vai ganhar mais, se ela ganhar mais, ela consegue pagar antes. Se ela consegue pagar antes, os juros dela decai, porque os juros é anual. Então, se ela tiver a visão que ela recebe a FGTS no final do ano, ela pode pagar várias parcelas, então, só vejo esse financiamento como uma solução para sair do aluguel e ter a própria casa. E quem sabe ele vende mais caro no futuro. Você falou de um assunto que o Gonzaga domina, Casa Verde Amarela. Gonzaga, fala aí dessa visão aí. Comprar casa ou continuar pagando aluguel? Com o que você está lidando com isso? Como é que você está aí? É muito melhor você hoje fazer um financiamento que você está pagando aluguel. Enquanto alguns ficam com uma mentalidade pequena de não comprar uma casa porque vai pagar em 30 anos ou 35 anos, ou até vai pagar o valor dobrado do aluguel, outros fazem o contrário, né? Ele compra uma casa e aluga para aqueles que não têm coragem de comprar, que ficam escutando conversa dos outros, né? Porque hoje em dia sai melhor você comprar um imóvel financiado, pagar 600, 800 ou até R$ 1.000 de aluguel, do que você está pagando. Você não tem retorno nenhum. Não vai ter retorno nenhum. Só vai dar dinheiro para o outro, né? Tipo uma pessoa, ele com essa mentalidade de comprar um imóvel e pagar praticamente 1,5, mas ele compra um carro financiado, paga 40%, 60% a mais de um carro e fica com essa mentalidade de não comprar um imóvel e pagar aluguel. Eu estava assistindo um atendimento, tem um pouco mais de 3 semanas, de um corretor da minha equipe, e gerou, naturalmente, depois da simulação, gerou aquela entrada, aquela coisa normal. E ele tinha que dar um sinal por volta de 8 mil. E o que aconteceu? Falou, não, eu tenho 10 mil. Falei, então, está resolvido, né? Era uma casa, exatamente uma casa já no limite do verde e amarelo. E falou, só que eu apliquei e eu não tenho como tirar. Para eu tirar, eu vou pagar uma multa de R$ 2.000. Eu falei, como assim, cara? Você só tinha 10 mil e você aplicou num mercado aí, numa coisa que você não conhece,
E você, para tirar esse dinheiro, vai ter que pagar 20% de multa. Então, olha só, o que é a informação? Esse cidadão, em algum momento, alguém disse para ele, coloque esse dinheiro ali que vai ter uma rentabilidade X aí em 2, 3 anos. Gente, a pessoa não tem ainda sua casa. Um casal jovem, sem a sua casa, pagando aluguel, pega aquele dinheiro que ele tem, 10, 15 mil, nesse caso foi 10 mil, e faz uma aplicação. A aplicação é para quem conhece o mercado. Esse tipo de aplicação é para quem já tem sua casa própria, para quem tem sobra, vai testando ali, vai entendendo o mercado, vai experimentando, vai testando o mercado. Então, o que aconteceu? A pessoa perdeu a oportunidade de comprar a casa dela. Eu estou me referindo a pessoas humildes já no limite, viu, Luan? Da simulação que você fez aí. Quando a gente fala de verde e amarela, nós estamos falando assim do limite. É aquela renda mínima que a pessoa tem. O Gonzaga trabalha muito bem com isso. Aquela renda mínima. Aí eu volto àquele chavão antigo. É o sonho. Nós estamos aí lidando com uma pessoa que quer a casa dele, sonha com a casa dele. Porque rico não sonha com casa. O cara rico ele tem dinheiro para comprar o que ele quer. Ele compra a casa onde ele quiser. Ele faz o que... Agora, a pessoa mais humilde, de renda baixa, ele precisa de orientação. Se ele pegou 10 mil reais, colocou numa aplicação no banco desse aí, que eu não sei qual é, não queria nem saber. Resultado, perdeu a oportunidade, Luan, de estar pagando aí 500 reais por mês, 600 numa casa dele, porque pegou o dinheiro e botou lá e vai ficar lá durante 2, 3 anos. Eu não consigo entender isso. Então, o que acontece? Talvez era a oportunidade única da vida dele. Exatamente. Porque você sabe que quando você começa uma empresa, em qualquer lugar, está o Google aí de Natal, tem pessoas de outros estados, semana que vem vai ter gente lá do Rio Grande do Sul, qualquer cidade média do Brasil, pequena, cidade de 100 mil habitantes, que o verde e amarela, o 100 mil habitantes, o teto é 155 mil, depois pula para 180 e pouco. Essa galera, cara, tá no limite, tá juntando aquele dinheiro, aquela coisinha pequena, o fundo de garantia para comprar, pega o dinheiro e vai fazer uma aplicação como se fosse alguém, um empreendedor já habituado com isso. E aí, ele não comprou a casa, o dinheiro dele está preso, porque para tirar ele perde 20% segundo, porque essa pessoa me falou, né? E me lembrei também de uma venda de um parceiro nosso, em dezembro do ano passado, ou ano retrasado, que a cliente, para pagar a casa à vista, o dia estava aplicado. Ela teve uma despesa de 2 mil reais, foi pequeno, porque no caso dela, numa casa de 200 mil, se ela pagou 2 mil aproximadamente de taxa para tirar o dinheiro, para desbloquear, isso significa 1%. Aí eu fiquei pensando, como é que esse rapaz com 10 mil teve o mesmo valor daquela cliente com 2 mil reais, quer dizer, praticamente 20%. Eu creio que deve ser uma taxa mínima para esse tipo de coisa. Não sei se foi a mesma situação. Mas aí, quando você vai para esse lado, eu estou falando isso, gente, pelo seguinte, vocês sabem disso, eu lido com esse público no meu cotidiano. Quando eu tenho um cliente no padrão do Luan, que é um cliente mais... que é uma casa mais sofisticada, você não precisa ter esse tipo de preocupação. Você tem essa preocupação, Luan? Com esse tipo de análise da parte financeira do cliente? Não, geralmente eu explico toda a parte financeira, o que ele precisa. Geralmente o que eles falam, não, essa parte da entrada aí não é problema. Alguns já chegam falando, questão aí eu tenho algum capital já para aplicar. Mas já quando é questão do pessoal de casa verde amarela, há o problema financeiro inicial, de questões de taxas, questões da própria entrada. Aí às vezes embaça nessa questão. Gonzaga, você vive com isso naturalmente, né? Eu tenho certeza absoluta que se você fizer um levantamento, você deixa de fazer muita venda por conta desse tipo de problema. A questão daquele sinal inicial, daquela entrada. É possível você acompanhar esses seus clientes,
e orientando eles para que eles se preparem melhor e não entrem nessa conversa. Isso independente dos consórcios malucos que tem aí. Eu tenho uns consórcios doidão que tem por aí, contando história para o cliente. Como é que você está procedendo com isso? O que, é que você pode sugerir para o pessoal que está assistindo aí para ajudar essas pessoas? Então, hoje a gente tem que procurar orientar o cliente e incentivar ele a ele comprar um imóvel mesmo sem condições, porque muita gente hoje não tem condições da entrada, mas se a gente orientar ele certinho para ele começar a economizar, começar a ver essas casas na planta, que tem a possibilidade dele ficar pagando a entrada, então ele consegue comprar hoje um imóvel na planta e ficar pagando a entrada. É só a gente orientar e mesmo que seja uma entrada de 20, 19 mil, 25 mil, hoje ele consegue comprar na planta, né? Então ele não precisa pegar esse dinheiro de uma vez e já dar entrada. Ele pode ficar, como é que se diz? Ele pode ficar pagando a construtora, então ali é uma poupança forçada para ele poder comprar, conseguir o imóvel, né? Perfeito, porque olha só, vocês têm, consegue, né? você tem desse processo aí três situações que vão em cima desse cliente, principalmente que ele tem menos informação. Você tem esse pessoal, por exemplo, fundos imobiliários. No fundo imobiliário, você pode investir R$100 no fundo imobiliário, 200, 300, 1.000. Você escolhe um fundo e investe lá. Mas o cara acha bonita a palavra fundo imobiliário, né? Fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de galpão, acha bonito, pega aquele pouco dinheiro que ele tem e joga lá dentro. Tá? Fundo imobiliário, ele vai lá a qualquer hora, vai lá e revende. Mas se ele entender do assunto. Eu conversando hoje com um companheiro meu, um parceiro nosso aí, ele falou o seguinte, um parente dele, ele vendeu um excelente apartamento para um parente, e ele, numa dessas histórias aí, dessas coisas no pé da orelha dele, ele vendeu o apartamento e colocou tudo na bolsa. Ele saiu na cidade, no caso Brasília, do Sudoeste, que são apartamentos de alto padrão, para morar num apartamento pequeno no Guará. Não que o Guará seja ruim, eu conheço muito bem, mas o local é diferente. Ele saiu e perdeu, eu acho que, 3/4 do patrimônio dele. Entendeu? Por quê? Porque entrou numa área que não conhece. Como nós conhecemos o mercado imobiliário, qualquer um que está presente aqui, o engenheiro, o corretor que vai assistir, gente, conversa, alerta, orienta. Tem muito fundos imobiliários sérios, a maioria são sérios, são controlados, não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo à oportunidade do investimento quando você tem pouco recurso, acessa primeiro o seu imóvel próprio, acessa, garante a sua casa, o lar, a sua família, para depois aventurar, porque é uma aventura. Eu tenho um testemunho muito forte disso, dessas aventuras. Eu aventurei no negócio de dinheiro que eu ganhei no mercado imobiliário, há anos atrás. Eu perdi o dinheiro todo, mas era muito dinheiro. Naquela época eu estava em Uberaba, em Minas. Eu fiquei um mês, eu não sabia se eu me jogava lá dentro do Rio Grande, ia lá na ponte e me jogava lá, se eu dava um tiro na cabeça, o que eu fazia? Foi um mês de paranoia mental, porque eu saí do meu mundo, coisa que eu conhecia, para investir onde eu não sabia. Né? Depois de um mês eu me recuperei porque eu entendi que o errado foi eu. Eu errei, eu tomei a atitude. Então, se você pegar numa escala de imóveis, a gente trabalha com isso o dia todo, os clientes de mais humilde, do verde e amarelo, até cliente um pouco mais sofisticado, até 1 milhão, 1,5 milhão. Esse cliente que tem dinheiro, o empresário, o empreendedor, ele já está mais protegido por conta da própria atividade dele. Ele já sabe. Ainda assim, ainda temos ainda a galera dos consórcios aí, dos 7-1, tem muito consórcio bom, sério, consórcio no Instituto, assim, fantástico,
consolidado, controlado. Mas, gente, pelo amor de Deus, os consórcios que tem por aí, mostrando casa, e o cara chega lá, pensa que está comprando e assinou com um consórcio. Então, a gente tem a obrigação, eu quero colocar isso para vocês, de proteger o cliente com o quê? Com informação. Estou correto? Está certo ou eu estou exagerando nessa situação aqui? Fala aí, Gonçalo. Não, você está correto. Você está correto. É porque hoje em dia você vê que a valorização do imóvel hoje tá enorme, né? E hoje não tem casa para alugar, né? Principalmente Luiz Eduardo hoje, a oferta está menos do que a procura. Então, hoje, quem está investindo em imóveis para locação está se dando bem. Eu mesmo tenho um cliente que ele comprou uma casa, paga 350 de parcela, a casa dele está alugada por R$ 800. Eu acho que não tem fundo imobiliário que dê uma valorização mais do que essa. Eu acho que não existe. E a questão do consórcio, o pessoal vai muito na mente daquela pessoa que necessita comprar um imóvel e não tem a sabedoria nem informação suficiente para sair fora desse pessoal de consórcio. Por mais que a gente orienta e ele sai fora, mas tem outros que a gente não tem o acesso, então a pessoa entra na mente dele e ele vai lá e cai nesse golpe. Eu quero fazer uma ressalva aqui, que a maioria dos consórcios são consórcios normais, viu, gente? Os bancos têm consórcio, a Caixa Econômica tem consórcios aí com dezenas de anos, são consórcios sérios. O que eu estou me referindo a esses consórcios que chegaram no Nordeste, das capitais, do interior, e vendem uma coisa, entrega outra, não entrega. Estou me referindo a isso, viu? Tem muito consórcio sério aí. Esses são consórcios que a pessoa pode avaliar com cuidado e tudo vai bem, né? Tá certo? Ô Luan, o cara com consórcio aí pode desenvolver um trabalho desse ou não tem nada a ver? Ele pode pegar uma verba do consórcio, você construir, aí já é outro assunto, não é mais... Aí já é outro assunto, porque assim, a construção financiada, no caso é o que o ramo, dentro desses ramos de construções, é o ramo que eu mais participo, é a construção financiada, ela vai no sentido que ela vai construir, ela vai planejar, vai fazer o projeto e vai financiar com o nome dela, de acordo com as parcelas que ela escolher, de acordo com a renda que ela tiver. Então não encaixa no mesmo ramo aí do consórcio. Não se comunica. Não se comunica. E quanto ao que o João Gonzaga falou aí, aqui a gente tem muitas pessoas chegando e poucas casas ofertando. Inclusive, tiveram 2 da minha região que estão chegando e estavam aí há quase um mês procurando casa para poder alugar e não estavam comprando, comprou essa semana. E eu vi um vídeo, não sei se esse vídeo a fonte dele é correta, mas segundo esse vídeo ele falava que aqui em Luiz Eduardo chega a cerca de 500 pessoas por mês. Então, é algo absurdo. Então, a construção, para acompanhar, ela tem que desenvolver também bastante. Não só o lado das pessoas quererem comprar, mas também o lado dos construtores agilizar esse processo para as pessoas. Boa informação essa, hein? Chega a média de 500 pessoas por mês? Por mês. Sim. Para morar em Luiz Eduardo? Olha, morar em Luiz Eduardo. Então, meu irmão, não tem construtor que dê jeito nisso. O negócio é cada ano mais 5 mil, 6 mil, fora a população, fora o povo que está casando, fazendo menino e quer casa. O negócio é pegado. Ô Gonzaga, você tem todo o mercado de lote para trabalhar. Você tem aí, você e mais a galera que eu conheço aí, tá com o mercado na mão. Onde ele compra um lote seu, Gonzaga, ele pode construir imediatamente ou não? Ele tem que pagar um percentual, um monte de parcela aí, como é que é? Não, tem alguns loteamentos hoje que você
compra e já pode construir, né? Mas hoje está muito escasso o loteamento que tem lote pronto para construir. A maioria dos lotes hoje, pronto para construir, estão vendidos já. Isso Tem com uns agora que IGP. está abrindo, mas aí vai liberar para construir daqui 1 ano e meio ainda. Então aí você tem o quê? A correção IGPM mais o quê? IGPM mais 7%. E tem Ao ano? também a correção do INCC, né? IGPM mais correção ao ano. 7% ao ano. Mais 7% no caso, né? Pega o IGPM e coloca mais 7% em cima. E alguns é o INCC, que é a Entendi. questão do lote do Jardim Paraíso. E assim mesmo a demanda é grande. A demanda é E hoje grande. também está faltando mão de obra no Luiz Eduardo. Hoje mesmo, agora está faltando mão de obra, pedreiro, ajudante, está faltando, né, na construção civil aqui no Luiz Eduardo, porque estão construindo bastante, né? Eu vou Uhum. lhe dizer, hein? Vou lhe dizer, não é só Luiz Eduardo, não, hein? Todas as cidades do Brasil, de até 100 mil habitantes, cidades que estão envolvidas no agro, ou os investimentos, ou as cidades que estão litorâneas. Você pega o exemplo de João Pessoa, Natal, Maceió, Aracaju, essa cidade toda tem um mercado imobiliário fantástico, bombado, um mercado incrível. Aí é um outro tipo de padrão, outro tipo de demanda. Eu outro dia recebi uma ligação de uma pessoa que me contactou dos Estados Unidos para comprar um imóvel em João Pessoa, investindo aqui no Brasil, brasileira que trabalha lá investindo. Então, é um momento para o investidor, independente daquela pessoa que quer acessar a sua primeira casa. Eu, investidor. É o investidor no mercado imobiliário. Hoje, eu estava atendendo um cliente de um parceiro meu, do Antônio, já vai para a 6ª casa que ele comprou, e todas para locação. 6 casas. Então, o que acontece? É a questão da visão. Se, na hora do atendimento do nosso parceiro, buscar informação, ou seja, aquilo que o cliente quer, ele já vem pronto para o investimento. Então, nós temos aí essa galera que precisa de orientação e tem aquele cliente que a gente precisa ouvir exatamente o que ele quer. Eu acho que o LAN lida mais com esse tipo de cliente. Ele já sabe o que quer e ele fala assim, olha, eu quero isso aqui, meu projeto é esse e eu quero dessa forma. Acho que é por aí. E no caso aqui do investidor, e tem muito, hein? E tem muito. De lançamento aí, tá chegando aí de 200 casas, 400, pode ter certeza. O pessoal vai comprar assim, 3, 4, 5 unidades para investimento, isso é normal, independente daquela pessoa do primeiro imóvel. E quem compra o primeiro imóvel, daqui a pouco compra outro, depois compra outro, porque aprende a investir no mercado. Essa cultura de investir no mercado ela é fundamental para que a gente possa orientar. Dentro disso aí, esse mercado, por mais que chegue construtoras, e o pessoal aí no padrão do Luan, eu creio que não dá conta, porque não é só Luiz Eduardo não, hein? Estou repetindo. É o Brasil inteiro, gente. O mercado está bombado. Daqui a pouco não tem mais, vai entrar em piração aí do mercado em relação ao material novamente, porque o negócio não para. Ou compra ou perde. Está correto, Gonzaga? Está correto. E eu creio também que daqui uns tempos aí, Luiz Eduardo Magalhães, deve chegar também aqueles imóveis pequenos, né? Porque você vê nessas grandes cidades, hoje em dia, eles estão diminuindo os imóveis, né? E eu creio que aqui também, futuramente, vai chegar esses pequenos imóveis, o pessoal que é solteiro e tal, vão começar a comprar também. Ô Gonzaga, deixa eu te falar uma coisa antes de falar para o Luan. O nosso blog dos imóveis, ele é nichado, é um nicho. Ele está dentro do mercado imobiliário, tá certo? Só que ele está acessado Uhum. no Brasil inteiro, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, mundo todo
tem gente, a gente olha lá nos gráficos, gente acessando o blog, independente do canal, tá certo? Você vai ficar reverberando aí na rede. Se alguém quiser um terreno, um investimento no Luiz Eduardo, dê o seu telefone aí. Gonzaga, dá o seu telefone, fale com a pessoa, porque pode ter certeza que vai receber contato dessas pessoas. Diga aí, como é que eles te encontram? Então, se quiser me encontrar, o meu número é 77998012922. Podem estar em contato em qualquer local do país ou do mundo, que a gente pode fornecer uma boa assessoria na compra do imóvel, de um bem. Quer imóvel? Com certeza vai fazer um belo investimento. Quer imóvel, Luiz Eduardo, pode procurar o Gonzaga. Gonzaga Júnior. Pode me procurar, que a gente procura sempre o melhor para o cliente. Pronto. Você é o cara que a galera vai te procurar. Ô Luan, outro dia, uma pergunta no blog, a pessoa queria saber como é que preenchia aquelas fichas da Caixa. Eu te perguntei, você falou que isso aí não era problema. Eu queria que você desse aí o teu contato pro pessoal, quem quiser informação sobre essa parte que você domina tão bem de financiamento de terreno e construção. O teu contato, meu irmão, libera aí, conversa com o pessoal e promove aí a tua área, por favor. Então, pessoal, vocês aí do Brasil inteiro, quiser fazer a PCI, PLS, as fichas técnicas que a Caixa exige, podem ser feitas à distância. E meu contato é 74999162247. E também aqui no Instagram, enge.luandourado. Então, quem quiser informação de financiamento de terreno de construção, está aí o Luan, um engenheiro, um cara que conhece tudo desse mercado, e conhece muito, que eu sei, conheço o Luan pessoalmente, sei como é que ele trabalha. Em Luiz Eduardo Gonzaga, você está em Luiz Eduardo há quanto tempo, hein? Quanto tempo você mora em Luiz Eduardo? Eu moro aqui desde 2011. 2011. Então, olha só, Sim. pessoal, um profissional que está na cidade há mais de... Vai o quê? Quantos anos? 12, 13? 11 anos, né? 11 anos, hein? 11 anos. 11 anos eu não sabia nem que o Luiz Eduardo existiu, o Gonzaga já estava em Luiz Eduardo, conhece tudo do mercado, ele é um corretor muito querido na cidade. Quem quiser alguma coisa, procure, fale com ele, porque aqui é firmeza. Porque tem um detalhe, o corretor, quando ele tem uma postura profissional daquela que ele tem um lastro nisso aí, ai, meu irmão, ele é confiável, as pessoas chegam mesmo, investem porque confia. Isso é fundamental. É história. Esses dois aí têm história. Eu conheço muito bem. Oi. Só uma coisa aí, tanto o Jacimon que tá mandando aí, galera top, o Júnior Gonzaga, são parceiros meus também. Se quiser informação sobre construção, eles também passam essas informações. São corretores parceiros meus. E a Simão também. E a Simão é um mestre nesse mercado. Já Simão é mestre. Mas o mestre mesmo é o mestre Rivaldo, que a gente todo dia aprende com ele. Que é isso. Todo dia cada dia a gente aprende uma coisinha com ele e cada dia a gente vai crescendo mais. E também tem que deixar um recado a gente tem que deixar um recado para todo corretor do Brasil, que em breve vai ter o e-book do Rivaldo, né? Então, a mentoria do Rivaldo, quem hoje, quando sair o lançamento, é obrigado a comprar a mentoria do Rivaldo, porque o cara só tem a crescer, só vai ter a melhorar cada vez mais e mais o seu atendimento, a sua clientela vai ser com a mentoria do Rivaldo. Já que você entrou na promoção, deixa eu falar então. Pessoal, dia 5 agora de outubro vai ser lançada a base da venda de imóvel, um e-book fantástico, completíssimo, a base de qualquer corretor ou pessoas que querem entrar no mercado. Vai ser um ticket bem legal, bem baixinho.
a base da venda de imóveis vai ser dia 5 de outubro. Então, nós vamos promover, as páginas de vendas estão prontas aí, a galera vai... Aí, está dizendo que você é o fundador de Luiz Eduardo, viu, Gonzaga? Ele Então, aqui é o fundador, Luiz Eduardo. Acima. então, o e-book é muito, muito interessante, pessoal. Depois virão as mentorias, nós estamos aí. Agora, lembrando que quem tiver dúvida, quem quiser algum detalhe, entre em contato através do blog dos imóveis, tem lá o contato, tá certo? A gente tem como orientar, nosso papel é esse, é orientar nosso pessoal, é contribuir, é compartilhar informação, beleza? Eu peço ao Luan que se despeça do pessoal aí, daqui a pouco está dando nossa hora. Ó, o relógio aqui já chegou no fim, viu? Não, beleza. Meu relógio top aqui, ó. Isso aqui é tecnologia, rapaz. Isso aqui é tecnologia lá do século XI, ou século X ou 8, não sei não, mas tá aqui até hoje, tá bom? Isso é a Thaís que me deu de presente, ó. Tá aqui. Vai aí, Luan, se despede do pessoal. Obrigado aí, primeiramente, Rivaldo, por ter lançado essa oportunidade de estar batendo esse papo legal. Ao Gonzaga aí, está participando, está agregando valor. E agradeço a todos aí por ter assistido. Além daquele a mensagem de minha tia, que está me acompanhando lá de São Paulo. Parabéns. É muito agregador esse assunto. Vem comprar seu lote aqui, tia. Construir aqui comigo. Sai de São Paulo, vem para cá. Então, a todos aí, vamos... despeço de todos. Boa noite e uma boa semana. Aí, Gonzaga. Se despeça, Gonzaga, do pessoal. Eu só tenho a agradecer a Luan e Rivaldo por estar participando desse bate-papo. E para mim foi muito gratificante, porque eu cada dia procuro aprender mais com as pessoas sábias, igual vocês dois aí. Gonzaga e Luan, muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo por compartilhar com a gente aí esse tempo de vocês, um tempo precioso, porque o tempo da gente é tudo. Eu agradeço muito, agradeço a todo mundo que está presente aí na nossa sala, que compartilhe nossa resenha vai subir para o YouTube daqui a pouco. Lembrem que tem um blog que está disponível para os corretores, disponível para os clientes. Isso é um veículo para isso. Ele foi feito para isso, para a gente como corretores e também para os nossos clientes, ok? Tem muita informação, não é um blog de rolagem que vai desaparecendo, as informações estão lá, tem dicas, tem tudo dentro daquele blog. Compartilhe, estamos aí para ajudar, para crescer junto, para falar do mercado. Esse mercado vai bombar mais ainda agora, vai ficar um negócio de doido. Se prepare que vai ser um final de um ano assim poderoso, sobre todos os aspectos do mercado imobiliário. As pessoas querem morar, as pessoas querem investir, os corretores estão preparados. O corretor preparado, profissional nesse mercado, ele vai para o topo, ele vai para um lugar que ele nunca imaginou na vida, porque o mercado está maduro, está pronto para isso. Desde que Dom João VI chegou no Brasil, ficou tomando nas casas do povo lá no Rio de Janeiro, para cá, esse mercado explodiu. Tenho conversado com parceiros do Brasil inteiro. Está todo mundo animado. É tirar qualquer situação de crise, essa confusão da cabeça, se dedicar ao mercado, que todos nós vamos para o topo nesse negócio, porque a gente merece, os nossos clientes precisam da gente. O cliente precisa da gente bem informado, da gente preparado, da gente qualificado para atender e fazer um serviço legal. Beleza, pessoal? Uma boa noite, que Deus abençoe todo mundo. Vamos até a próxima terça, vai ter muita gente aqui, outros parceiros nossos aqui de excelência como vocês, para a gente compartilhar e assim absorver informações. Legal? Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau. Boa noite. Tchau. Vai.